Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Para o louvor da glória do Senhor, com meus agradecimentos sinceros ao nosso querido líder aqui, Hiroshi, dentro desse trabalho que nós realizamos, o nosso líder, pastor Rogério Batista. E eu estou aqui com a grata visita do Dilo Banza. Bom dia, meu querido. Bom dia, bom dia. O Dilo Banza, você está falando aqui com toda a nossa audiência aqui da Rádio AME, não é? Então, todos aqui querem te conhecer, todo mundo está me falando, mas que música especial é essa, não é? E é o motivo porque eu te convidei. Então pode dar um bom dia aí para os nossos ouvintes. Bom dia, caros ouvintes. Quero dar um abraço em nome de Jesus Cristo. Que lindo, gente. Eu estou muito emocionada, não é, de poder ter aqui o Dilo Banza com a gente, não é? Ele vai contar para nós. Aliás, Dilo Banza, qual é a tradução, Dilo Banza? Qual que é a tradução do seu nome? Dilo Banza é o nome que está no dialeto africano, que quer dizer pensador. Isso mesmo, não é? Aqui no Brasil nós também temos nossos pensadores, mas lá nós temos um pensador do eterno, não é? Que mandou pra gente aqui um pensador que pensa do jeito dele, né, Dilo Banza? Meditando nas coisas do Senhor. O Dilo Banza é um teólogo, não é? Ele veio para o Brasil, na verdade ele vai contar essa história pra gente, não é? Aliás, toda essa história de milagres que foi para fazer esse CD, não é? E você trouxe aqui esse CD que nós vamos estar daqui a pouco fazendo uma promoção, né, Dilo Banza? Amém. Hoje nós vamos dar presente para vocês, meus queridos. Nós hoje estamos aqui com o coração aberto, cheio da presença do Senhor, felizes e gratos. O nosso Pai Celestial que nos apresentasse de modo maravilhoso e glorioso. E eu queria saber, Dilo Banza, como é que você veio aqui para o Brasil? Me conta. Foi tudo projeto de Deus. Desde a eternidade, Deus havia planejado um dia eu vir para o Brasil, mas foi por intermédio da Missão Paulo. Deus ajudou, a gente conseguiu ganhar uma bolsa de estudo para que viéssemos estudar na área teológica, para que possamos servir ao Senhor com propriedade, do jeito legal. E você se formou, você fez teologia aqui? Sim, fiz teologia. E hoje você está em qual igreja? Estou na primeira igreja batista independente em Cotia. Que bênção, Dilo Banza. E aí, me conta como é que surgiu essa ideia sua de fazer uma música com palavras hebraicas de fundo, que mexe com o meu sangue, com o meu DNA, essas coisas. Tudo desde eu nasci num berço evangélico onde o nosso pai, ele é pastor evangélico também. Então desde muito cedo a gente ouvia essas palavras: Elohim, El Shaddai, Adonai, El Shibor. Então essas palavras ficaram patenteadas nos nossos corações. E quando viemos aqui no Brasil estudando teologia, entendendo o significado desses nomes, ficou mais patente ainda no nosso coração. Que coisa tremenda, Dilo Banza. Eu estou aqui, mas o olhinho cheio de água, não tem jeito, é muita emoção, bate coração. É uma honra ter você aqui conosco, meu querido. Obrigado, senhora, muito obrigado. Eu que estou muito honrado estando aqui com vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer a diretoria desta rádio, a este programa tão maravilhoso, pela oportunidade que me foi concedida estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando esse ministério de vocês. Eu fico sem palavras estando aqui com... E eu já estou chorando. Vamos ouvir música aqui, grande, não é? É emocionante ver o Senhor tratando com o teu ministério, não é verdade? Verdade. É inacreditável. O agir do Senhor nas nossas vidas acaba deixando a gente sem palavras. O amor dele acaba suplantando perspectivas nas nossas vidas.
eu só tenho que agradecer mais e mais a esse Deus que tem feito maravilhas para conosco. E me conta uma coisa, meu querido, como é que foi a ideia de fazer o CD? Como aconteceu isso no seu caminho? Como eu falei no princípio, desde sempre, Deus tem colocado esse desejo no meu coração. Só que Ele, como sabe o que Ele faz, há muito tempo eu fui correndo atrás e não conseguia concretizar esse sonho, esse desejo. Mas como Ele faz as coisas no seu tempo, na hora dele, no momento dele, só agora neste ano que Ele abriu as portas para mim. Desde já queria agradecer ao irmão que abriu essa porta, o Christian, para poder trabalhar esses CDs. Que Deus continua abençoando tanto a vida dele grandemente. Eu não sei como retribuir por tudo que ele fez por mim também. Que Deus continua abençoando ele muito, muito. E Gênesis, porque princípio, é o primeiro CD que está saindo. Então, por isso que intitula-se Gênesis. É o primeiro, não é? Mas nós vamos ver muita coisa que o Senhor vai fazer na sua vida, viu, meu querido? Porque, olha, é muito difícil eu me envolver com o ministério de alguém. É só quando o Eterno fazia pra gente, não é? A música, como é que pronuncia? Kumama Yahweh. Conta aí pra gente como é que a tradução dela. Em princípio, Kumama Yahweh é uma música, uma letra que foi escrita no dialeto africano, Lingala. Lingala é uma língua que é falada na África Central. Ele é oriundo da República Democrática do Congo. Então a gente, como angolano, teve a oportunidade de aprender essa língua por intermédio de amigos, pessoas que nos conhecemos. De tanto estarmos juntos, a gente acabou aprendendo essa língua, que é Lingala. Então, quando a gente está falando Kumama Yahweh, a gente está falando seja louvado Senhor, seja exaltado Senhor. Kumama Yahweh, Netulama Yahweh. Estamos a falar seja louvado Senhor, seja exaltado, porque o Senhor tem feito maravilha nas nossas vidas. Que tremendo. Então, quando eu falo Kolona Bomo Inangai, eu te falo Senhor da minha vida, Mopesi na que minha pena é Senhor. O Senhor é o dador da paz e da alegria. Papai na Jesus Cristo, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai também. Quando eu falo Papai na Jesus Cristo, pena bissou. Estou falando Pai de Jesus Cristo e nosso Pai também. Estou pensando aí, Nini, só que lhe colou na seis ali aí. O que nós podemos te dar se o céu e a terra te pertencem? O ouro pe palata exalia aí. O ouro e a prata pertencem a ti. Como manaio papá na missão. Seja louvado nosso Senhor. Aí no refrão eu vou falando com mamãe Yahweh. Netolamayahu, seja louvado o Senhor, exaltado seja, louvado seja o seu santo nome, engrandecido até os níveis mais altos que existem. Aí eu falo, Mubateliabana etike, o Senhor, Ele é o protetor dos órfãos. Basiba Kufela Mibali, aquelas mulheres que se tornaram viúvos, o Senhor é o protetor dessas mulheres. Assim como a palavra de Deus nos declara, deixa isso bem nítido. O Senhor, Ele é o protetor dessas mulheres. Então pensa no que nós podemos te dar, Senhor, se tudo pertence a Ti, o ouro, a prata, até nós mesmos somos Teus. Então, no final eu vou falando Kumama, seja louvado, exaltado seja, glorificado seja o Senhor, porque não temos nada, podemos unir todos os recursos, todos os valores desse mundo, as riquezas, para podermos dar como recompensa de tudo que o Senhor fez por nós, será totalmente incapaz de podermos pagar, porque eu queria falar sobre a salvação em Cristo Jesus.
nós não pagamos nada para poder receber essa tão grande salvação em Cristo Jesus. Foi de graça. E o que é que nós podemos pagar para poder recompensar o nosso Senhor que fez tudo isso por nós? Senão é simplesmente dizermos Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh. É difícil, estou aqui, só choro hoje, gente. A presença do Senhor aqui no estúdio, é uma honra ter você aqui, meu querido, é uma honra recebê-lo. Como pode o Eterno unir pessoas, não é? Como Ele está fazendo, unindo a nossa vida contigo. Olha, Dilubanza, é um presente do Senhor poder ouvir você, ouvir o que você está dizendo, as coisas grandes e tremendas. E hoje em dia, meu querido, infelizmente as pessoas perderam muito da essência do que é glorificar, do que é louvar, reconhecer ao Eterno, mesmo nas situações de perdas, não é? E esse louvor diz tudo. Ele é o Senhor do órfão, Ele é o Senhor da viúva, da pessoa que está aí abandonada. Nós temos muitas ouvintes, Dilubanza, enquanto você está aí ministrando essa tradução, nós temos ouvintes amadas que perderam seus esposos de uma maneira assim, repentina, por enfermidade, por situações, e eu vivo dizendo para elas: o Senhor é teu esposo, Ele é teu marido, não é? Ele é Senhor sobre todas essas situações. E é exatamente o que essa música expressa. Que maravilha de ministério. Dilubanza, que honra te conhecer pessoalmente. Que honra. Missionária, o prazer é todo meu. Muito obrigado mesmo por ter abrido essa porta para mim, para estar aqui com a senhora no seu programa, no programa da rádio aqui. Estou muito feliz, estou sem palavras para poder expressar o que nesse momento estou sentindo mesmo. E a honra, a glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluia. Porque só Ele para abrir portas. Eu jamais pensava nisso. Jamais pensava, não sabia que um dia eu poderia estar aqui com a senhora, mas como Ele faz as coisas do jeito dele, seja glória. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido e minha querida. E olha só, nós vamos colocar aqui mais uma música que fale ao seu coração, ao meu coração. E, gente, a presença do Senhor aqui está muito demais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meu querido e minha querida, imagina eu estar aqui sem o Senhor estar junto, aí não valia para nada, não é? Mas nós podemos ver em cada palavra, a escolha das músicas. Gente, nós não conhecíamos o CD todo, não. A gente conhecia uma música do Dilubanza. E o Senhor tocou profundamente o meu coração com uma faixa desse CD. E aí eu falei com a Priscila, falei: Pri, eu quero conhecer Dilubanza, vê direitinho aí, não é? Como é que a gente pode tá falando com ele, como é que a gente... E ela conseguiu no mesmo momento. Foi algo extraordinário, porque ele poderia não estar na internet naquele momento, não é? Mas ele estava naquele momento. E aí nós conseguimos trazê-lo de um modo extraordinário. Eu agradeço muito ao nosso pastor Rogério Batista por ter permitido uma exceção mesmo dentro do nosso sistema aqui da rádio. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero muito que você preste atenção aí nesta música que vai tocar, e nós já voltamos aqui com mais uma palavra aqui para você. Eu sei que o Senhor quer falar com você hoje de um modo especial. Hoje é dia que até eu quero ficar quietinho, quero só ouvir e receber de papai as grandes coisas que ele deu. Para abrir esse microfone é só se eu sinto mesmo a presença do Todo-Poderoso aqui. Então eu jamais iria estar convidando uma pessoa para ministrar uma mensagem se não fosse pelo poder do nosso Pai Celestial. E muito forte tudo isso que nós estamos experimentando hoje aqui no estúdio da Rádio AME. Eu me sinto verdadeiramente honrada, meu querido e minha querida, por poder ter o Dilubanza aqui conosco. E eu pedi a ele, Eu pedi a ele que pudesse estar trazendo uma mensagem especial. Não sei o que ele vai falar, porque eu também estou sendo ministrada hoje. Hoje, gente, eu estou sentadinha aqui
também querendo ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Meu querido e minha querida, como nós somos sedentos do poder e da autoridade do nosso Senhor e Salvador. Nós dependemos totalmente da palavra que procede da boca do Senhor. E eu vou pedir agora para que o nosso querido possa aqui estar trazendo uma mensagem para você, que você possa ouvir, que fale ao seu coração de um modo tremendo e que você possa ser edificado, edificada nessa manhã. De Lubanza, pode você estar com o microfone para trazer essa mensagem da parte do Senhor, e eu também vou estar aqui, então já estou pronta até para anotar aqui, não é? Estou pronta. Saúdo os caros ouvintes com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, Ele faz coisas inacreditáveis, coisas admiráveis, maravilhas, enfim. E eu quero convidar o irmão a meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 7. A gente estará lendo a partir do primeiro versículo até 10. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Aí estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns dos líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu as nossas sinagogas. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigo dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Depois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, digo a um vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse: eu lhes digo que nem em Jerusalém encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Senhor eterno, estamos aqui na sua presença mais uma vez, Pai. Pai, está aqui o seu servo, Senhor. Usa simplesmente como instrumento nas tuas santas mãos, Senhor. Eu quero me esvaziar aqui neste momento, Senhor. Que o seu Santo Espírito toma o seu lugar na minha vida, para que eu fale aquilo que seu povo quer ouvir e não aquilo que está no meu coração, Pai. Usa-me simplesmente. Pai, abençoa esse programa em nome de Jesus Cristo. Abençoa essa rádio, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos e esperamos. Fale conosco nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu queria falar com os irmãos um pouquinho sobre a fé. Nós podemos viajar no mundo inteiro, podemos ir na América e nós vamos encontrar palavras que são destacadas. Ao decorrer da nossa vida no mundo, existem palavras que suplantam, que estão sempre em cima, que sempre se fala em todos os momentos, em toda hora. Em primeiro, quero falar do amor. Você indo nos Estados Unidos, você vai ouvir falar de amor. Vai ouvir pessoas falando I love you mama, I love you my sister, I love you my auntie, I love you my brother. Você vai na África, falando em especial do nosso país Angola, você vai encontrar pessoas falando te amo mãe, te amo minha irmã, te amo meu irmão. Você vai em qualquer parte do mundo, você vai encontrar pessoas usando essa palavra amor. Existem dezenas, N de palavras que se destacam durante a nossa vida no mundo, mas eu queria destacar simplesmente duas palavras por causa do nosso tempo. Eu já falei do amor, eu queria falar também um pouquinho da fé. Indo
para qualquer parte do mundo, do continente, do mundo, você vai encontrar pessoas falando da fé, pessoas crendo, tendo a certeza de uma certa coisa, crendo em um certo Deus. E a fé, você indo na África, você vai ouvir pessoas falando, na Zana Condima, voltando aqui no Brasil, você vai ouvir pessoas falando, eu tenho fé. Indo nos Estados Unidos, você vai ouvir pessoas falando, I have faith. Indo na França, vão falar a mesma coisa na língua deles. Então, essas todas palavras que se destacam durante a nossa vida, a fé é uma delas. E nesse exato momento, eu queria falar com os irmãos sobre a fé. Afinal de contas, o que é a fé? A fé, o que afinal de contas a fé? Se nós buscarmos, pesquisarmos nos dicionários, encontraremos uma certa definição sobre esta palavra fé. Encontraremos um conceito desta palavra fé. Mas se nós voltarmos na nossa Bíblia, a nossa palavra de Deus, também encontraremos uma definição bíblica desta palavra fé, onde o autor aos Hebreus, ele define essa palavra como a fé é a firme certeza das coisas que se esperam. Essa é a definição bíblica da palavra fé. E eu não queria me limitar simplesmente falando da fé, eu queria ir mais além. Eu queria falar daquela fé que agrada ao Senhor. Afinal de contas, o que é a fé que agrada ao Senhor? Se nós já vimos que a fé é a firme convicção das coisas que se esperam. E o que é a fé que agrada ao Senhor? É neste texto que nós lemos nesta manhã onde iremos extrair a resposta desta pergunta. Em primeiro lugar, a fé que agrada ao Senhor. O que é a fé que agrada ao Senhor? A fé que agrada ao Senhor é aquela fé que ouve falar de Jesus Cristo e crê nele. Se nós darmos uma olhada no texto que nós meditamos, lá no versículo 2, nós iremos encontrar isto bem nitidamente, quando o texto nos fala que ali estava um servo de centurião doente e quase morto, a quem o seu senhor estimava muito. No versículo 3 ele diz, ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns dos seus líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Meu amado, afinal de contas, de que se trata esse texto? Esse texto fala de um homem, do certo centurião, que era um cidadão romano. Algumas pessoas vão perguntar, mas o irmão está falando de centurião. Afinal de contas, quem foi centurião? Centurião foi um cidadão romano que estava a serviço do exército. Centurião quer dizer comandante de uma centúria, aquele que dirige 100 homens. Mas esse número 100, ele pode ser alterado, pode ser mais de 100 homens ou menos de 100 homens também. Pode-se considerar uma centúria um grupo de 100 homens ou menos também. Então, esse centurião, ele era um cidadão romano que estava ao trabalho do exército judeu naquele tempo. E naquele tempo era permitido contratar cidadão de uma outra nação, de outro país, para poder exercer uma certa função num outro país. E essa era a situação do centurião. O centurião ele foi contratado para poder trabalhar para o exército naquele tempo. E a palavra de Deus que nós meditamos, ele fala que ele tinha um certo servo dele, no qual ele amava muito, estimava muito. Só que aconteceu naquela hora, naquele momento, esse servo ficou moribundo, ficou doente quase à morte. E o centurião, ele jamais havia ouvido falar de Jesus, nenhuma vez na vida dele, até porque a lei daquele tempo proibia o judeu ter contato com um gentio. Se nós olharmos lá em Atos capítulo 10, versículo 35, iremos ver isso bem nitidamente, quando a lei judaica proibia o contato de gentio em um cristão.
Mas naquele dia, o centurião foi privilegiado. Ele teve o contato com o Senhor Jesus Cristo. Provavelmente, o centurião, ele ouviu falar de Jesus por intermédio de pessoas. Lucas, ele na sua narrativa, ele não traz para nós as pessoas que falaram de Jesus para ele. Mas, segundo alguns comentaristas, os estudiosos da Bíblia, eles afirmam que se o centurião ouviu falar de Jesus naquele dia, foi por intermédio de certos anciões dos judeus. Meus amados, veja bem, centurião não havia ouvido falar de Jesus Cristo nem sequer uma vez. E veja bem, não foram as árvores que falaram de Jesus para ele, mas sim foram pessoas que se levantaram para poder falar de Jesus para ele. E essa é a missão que foi incumbida a você e eu, de falarmos de Jesus às pessoas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se naquele dia o centurião estava adquirindo aquela fé, estava crendo em Jesus Cristo, é porque houve pessoas que transmitiram essa palavra de Deus para ele. Provavelmente o centurião ouviu que Jesus curava. Provavelmente o centurião ele havia ouvido que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. E quando ele ouviu essa palavra, por intermédio desses homens, ele simplesmente havia crido. E quando seu servo estava doente, ele simplesmente colocou a fé naquela palavra que ele tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Veja bem, o centurião era uma pessoa rica. Notamos, hoje podemos comparar o centurião como um general do exército. Nós sabemos o quanto poder, tanto financeiro, político, que um general de um exército tem. Nós sabemos, né, irmãos, quando um general do exército tem poder aquisitivo, tem um poder político, ele tem direito de fazer e desfazer, assim como o texto que nós lemos deixa bem claro. Centurião naquela época, provavelmente, ele tinha aquela chance, aquele poder, aquela liberdade de chamar o melhor médico daquela altura, daquele tempo. Mas ele não havia feito isso. Ele não fez isso. Ele poderia contratar aquele médico, o melhor médico daquela altura, para poder levar o servo dele que estava doente. Mas o centurião não fez isso. Ele simplesmente acreditou em Jesus Cristo. E quando o servo dele estava doente, ele mandou chamar este Jesus Cristo. Meu amado, eu e você podemos estar em circunstâncias como essas. A nossa vida está cheia de obstáculos, dificuldades, problemas. Eu e você podemos estar passando numa situação como essa. A grande pergunta é, será que nós que já ouvimos falar de Jesus, nós temos confiado nele? Será que eu e você que já ouvimos falar de Jesus, nós temos crido nele, temos depositado a nossa fé nele? E a outra pergunta, será que a nossa fé que nós temos em Jesus Cristo agrada a ele? Meu amado, indo mais além, a fé que agrada ao Senhor não é simplesmente aquela fé que ouve falar de Jesus Cristo e crê nele, mas é uma fé também que demonstra humildade. Assim como o texto bíblico deixa bem claro. Jesus, no versículo 4, chegando-se Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso. Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu as nossas sinagogas. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou o amigo dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Meus amados, eu queria repetir esse versículo que diz assim, ó: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Meu amado, centurião, como eu já disse, ele tinha os seus status naquela época. Ele tinha autoridade, ele poderia bem dizer: olha,
Eu ouvi dizer que Jesus cura, Jesus transforma, Jesus tem poder. E eu ordeno a vocês que vão e prendam esse Jesus para que viesse fazer alguma coisa pelo meu servo que está doente. Meu amado, o centurião tinha poder para com os seus súbditos. Ele tinha soldados que estavam à sua disposição, que ele poderia mandar e desmandar. Ele tinha todo o poder e autoridade, militarmente falando. Mas naquele dia, ele se humilhou na autoridade suprema de Jesus Cristo. Ele poderia ter ido sozinho ao encontro do Senhor Jesus, mas ele não usou essa autoridade. Ele simplesmente disse: Senhor, não te incomodes de vir debaixo do meu teto, mas diga simplesmente uma palavra e o meu servo será curado. A fé que agrada ao Senhor é uma fé que demonstra humildade, é uma fé humilde. A fé do centurião é uma fé da qual nós podemos aprender dela, é uma fé na qual nós podemos aprender e imitar. Meu amado, como está a sua fé? Como está a minha fé? Será que a minha fé é aquela fé humilde? É aquela fé que se aproxima na presença do Senhor e diz e usa essas palavras dizendo: Senhor, eu não mereço estar na sua presença porque eu sou pecador? Ou simplesmente nós temos ousado levantar a voz e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eu sou isso, eu sou aquilo? Não é isso que centurião havia feito. Centurião havia reconhecido, havia se humilhado na presença do Senhor. Os irmãos lembram bem aquele texto, quando aqueles dois homens foram no templo orar. E o outro levantava a sua voz dizendo: Senhor, eu não sou igual àquele homem. Ele faz isso e aquilo, faz, desfaz. E o outro orava dizendo: Senhor, eu sou um pecador. Eu não mereço estar aqui. E se nós lermos esse texto, nós veremos entre essas duas pessoas quais deles foram aceitos pelo nosso Senhor. Qual é a oração dos dois que chegou até o Senhor? Essa mesma atitude desse fariseu que foi orar no templo com o publicano é a mesma coisa que o centurião havia feito. O centurião havia se humilhado na presença de Jesus Cristo. Ele não ousou ir sozinho ao encontro do Senhor. Ele reconheceu o poderio de Jesus Cristo. Meu amado, qual tem sido a nossa atitude? Como é que nós temos se aproximado na casa do Senhor? Como é que nós temos se aproximado até aos pés de Cristo? Será que nós temos ousado de falar palavras ou simplesmente temos nos humilhado, reconhecendo primeiro a nossa pecaminosidade? A fé que agrada ao Senhor, meus amados, não é aquela fé arrogante, não é aquela fé arrogante, mas é aquela fé que demonstra humildade, é aquela fé humilde, é aquela fé que ouve falar de Jesus Cristo, porque é através da palavra dele na qual nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. É através da palavra de Deus que nós adquirimos a fé, assim como Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé que agrada ao Senhor, meus amados, também é aquela fé que confia na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Assim como nós lemos no versículo 5 até 10, nós veremos que o centurião ele havia confiado no poder e autoridade do Senhor Jesus Cristo. No versículo 8 diz assim: pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando digo a um, vai, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ver isso, Jesus admirou-se
E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo, nem em Israel encontrei tamanha fé. Eu queria voltar a ler mais o versículo 6, que diz o seguinte: Jesus foi com ele, já estava perto da casa, quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, porque eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade. Meus amados, eu já disse que o centurião tinha o poder e a autoridade para mandar e desmandar, para fazer e desfazer. Mas quando o seu servo estava tremendamente doente, ele não usou nenhuma autoridade que ele tinha. Ele não usou nem sequer o poder que ele tinha. Mas ele simplesmente havia confiado na autoridade de Jesus Cristo. Por isso que ele disse: não me considerei digno de ir ao teu encontro. Por isso que ele diz também: eu sou homem sujeito à autoridade. Ele estava falando: eu tenho autoridade de fazer e desfazer. Porque eu tenho homens ao meu comando, homens dos quais eu comando, eu mando para que eles façam alguma coisa. Como eu já disse, ele poderia ter dito: olha, vão e prendam Jesus. Ele tinha um poder militar, né? Ele podia mandar prender Jesus para que, usando a força, Jesus pudesse fazer alguma coisa pelo seu servo que estava doente. Mas o centurião, ele não fez isso. Ele simplesmente disse: Senhor, não te incomodes de entrar no meu teto, porque eu não mereço receber-te do meu teto. Ele disse: Senhor, faça alguma coisa para que diz apenas uma palavra para que o meu servo seja curado. Meus amados, e a palavra de Deus diz que o servo do centurião foi curado, assim como ele havia pedido. Quando aqueles homens que o centurião havia mandado para ir chamar Jesus, estavam indo ao encontro de Jesus, estavam voltando para casa, eles encontraram o servo do centurião curado, extremamente estabelecido já. As pessoas que haviam visto isso acontecendo, eles estavam falando que merecia o centurião lhe fazer isso. As pessoas diziam: este homem merece que o Senhor lhe faça alguma coisa, porque ele construiu as nossas sinagogas. As pessoas dos quais estavam olhando para o centurião, eles estavam pensando que Jesus havia feito aquilo para o centurião por causa das obras que ele havia feito, por causa das coisas que ele havia dado para aquele povo. Mas não foi as obras que fizeram com que Jesus se agradasse com o centurião. Meu amado, foi a fé do centurião que fez com que o Senhor dissesse: não encontrei tamanha fé em Israel. Andei em todos os lugares em Israel, não encontrei tamanha fé. Meus amados, como está a sua fé? Será que a sua fé é aquela fé que agrada ao Senhor Jesus? Será que a minha fé é aquela fé que ouve falar de Jesus Cristo? Será que a minha fé é aquela fé humilde? Será que a minha fé confia na autoridade do Senhor Jesus Cristo? Ou simplesmente a nossa fé é aquela fé arrogante? É aquela fé que confia simplesmente no meu eu? É aquela fé que nem sequer ouve e crê na palavra da qual nós lemos todos os dias? E se nossa fé confia na autoridade do Senhor Jesus, o que é que nós temos feito quando as dificuldades batem na nossa porta? A nossa vida aqui no mundo está repleta de problemas. A nossa vida aqui na terra está cheia de barreiras. Tem barreira em que nós devemos enfrentar. E a minha grande pergunta: como é que você tem enfrentado os teus problemas?
Será que o irmão tem confiado na autoridade do Senhor Jesus Cristo quando as dificuldades batem à sua porta? Ou simplesmente você tem usado a sua inteligência, a sua sabedoria para poder enfrentar os problemas dessa vida? Naquele dia, os discípulos estavam atravessando com Jesus Cristo lá o mar da Galileia. E Jesus estava dormindo lá na popa. O texto bíblico fala isso para nós. Que Jesus estava descansando. Os discípulos, sendo eles conhecedores do mar, eles reagiram assim como eu e você às vezes reagimos. Quando as dificuldades, quando as tempestades dessa vida batem na nossa porta, a primeira coisa que nós procuramos é resolver com as nossas próprias mãos. Resolver com o nosso próprio conhecimento, com o nosso próprio saber. E às vezes esquecemos a autoridade do nosso Senhor Jesus. Esquecemos que Jesus tem autoridade suprema sobre todas as coisas, sobre tudo que pode existir, sobre todos os problemas que podem existir neste mundo. Os discípulos, eles reagiram de igual modo assim. Eles deixaram Jesus dormindo lá, estavam lutando, tentando solucionar aquele vento, aquele vendaval que estava acontecendo, já que eles eram conhecedores do mar. Muitas das vezes eu e você também reagimos assim. Mas nós vimos no texto bíblico que quando os discípulos se tocaram, quando eles lembraram, disseram: nossa, nós temos um mestre no nosso barco. Nós temos o Senhor no nosso barco. Nós temos aquele homem que tem poder e autoridade sobre todas as coisas nesse barco. E a Bíblia diz que eles foram chamar Jesus Cristo. E simplesmente quando Jesus veio, ele acalmou a tempestade. Jesus tem autoridade. Jesus tem poder, autoridade sobre todas as coisas, todas as dificuldades que existem. Por isso, meus amados, caro ouvinte que está me ouvindo nesta hora, se você está passando por uma tremenda dificuldade, você não tem outra saída. O único caminho para a resolução dos teus problemas, dos meus problemas, é Jesus Cristo de Nazaré. A quem você tem chamado na hora das suas dificuldades? Será que você tem confiado na autoridade e poder de Jesus Cristo? Ou simplesmente você tem chamado seu pai? Você tem ligado no seu marido? Você tem ligado no seu irmão dizendo: mãe, preciso da sua ajuda aqui. Meu irmão, eu não estou falando que você não pode chamar aqueles irmãos que estão próximos para te ajudar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você precisa chamar primeiro aquele que tem poder e autoridade sobre tudo, Jesus Cristo. E depois você poderá chamar outras pessoas para poder, até porque Jesus usa meios para poder solucionar os nossos problemas. Meus amados, simplesmente confia no poder e autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder para curar a tua enfermidade, para resolver aquela questão em que no olhar humano é totalmente difícil resolver. Aquele problema em que você não tem mais saída, você se encontra encurralado. Ele tem poder sobre esse problema, sobre essa dificuldade. Você precisa ter a fé semelhante à do centurião. Uma fé que ouve falar de Jesus Cristo, que crê nele, que demonstra humildade e que confia na autoridade e poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, como está a sua fé nesta manhã? Se a tua fé não está semelhante à do centurião, você precisa buscar, precisa pedir auxílio do Espírito Santo para que ele possa criar uma fé semelhante à do centurião. Uma fé que ouve falar de Jesus Cristo e crê nele. Uma fé humilde e uma fé que confia na autoridade do Senhor Jesus. Meus amados, que o nosso Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus, que nosso Deus em Cristo Jesus, Ele venha nos abençoar nesta manhã. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que venhamos a ter uma fé que agrade ao Senhor Jesus Cristo. Uma fé que ouve falar dele, uma fé que crê nele, uma fé que demonstra humildade e uma fé que confia
na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido meu, querida minha, são 11 horas e 31 minutos e eu vou ter de chamar aqui uma música porque a presença do Senhor aqui é tremenda. Eu glorifico o nome do Senhor por ter podido receber o meu irmão e que ele não sabe nada do que nós estamos também vivendo aqui, mas essa palavra eu sei que foi para você e também foi para mim, de um modo muito especial e muito particular. Que você possa ouvir uma música que fale ao seu coração e que nós já voltamos aqui para seguirmos aqui com o nosso programa Som do Céu. Mas fique ligado mesmo na fé que o Senhor espera que você tenha e que eu tenha para seguirmos diante dos desafios intransponíveis aos nossos olhos, mas extremamente pequenos aos olhos do nosso Pai Celestial, no poder do seu Filho, da Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ter falado fortemente ao seu coração. Que precisa do contato do Di Lubanza para uma ministração, para levar esse abençoado CD também aí para você conhecer. O telefone dele é 9834-22785. 9834-22785. Depois eu vou deixar lá na minha página do Face, vou fazer um convitinho bonitinho e vou deixar lá para vocês acessarem, e vou também deixar ali como colaboradores do nosso programa aqui, o Mensagem do Céu, que é o nosso grupo aberto ali, meu querido e minha querida. Então, olha só, quando que vai ser o lançamento do CD? A gente está orando para o dia 28 de dezembro. 28 de dezembro. Como você que vai estar aí ouvindo a gente no YouTube, não é, meu querido, minha querida? Vou procurar levantar o mais rápido possível. Mas aí é 28 de dezembro de 2013, não é? Porque eu sei que esse vídeo vai ser muito acessado, eu sei que todo mundo quer ver o rostinho de Lubanza também. Então, você que está no YouTube aí, que vai receber essa mensagem na sua casa, no seu trabalho, não é? Eu quero muito mesmo que você possa conhecer esse trabalho maravilhoso. Eu estou bastante motivada de que nós precisamos também da oração de você, agora apresentando mais esse missionário, não é? Uma pessoa formada já, ele é um pastor mesmo, não é? Já se formou, não é? Mas ele tem um ministério que eu acredito que o Senhor vai fazer coisas grandes e tremendas que nem ele sabe, não é? Di Lubanza, eu quero agradecer a sua visita aqui. Obrigado, missionário, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fico, como eu falei, fico sem palavra estando aqui com vocês. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Como a gente fala no nosso dialeto lá em Angola, Ngasakidila, quer dizer, muito obrigado, Ngasakidila, Ngasakidila. Nzambi kalunga lunga Cabana Mayangue, quer dizer, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a vida que esse ministério que Deus tem levantado para que as palavras dele seja propagada, vai mais para frente, para que o nome dele, a sua palavra seja alcançada até os lugares em que as pessoas estão precisando ouvir dela. Muito obrigado, missionária. Eu fico sem palavra mesmo para poder expressar aquilo que eu estou sentindo agora. Só Deus sabe. Só Deus sabe, mas muito obrigado mesmo, muito obrigado e mais obrigado por isso tudo, por isso. E eu que agradeço a honra, na verdade o nosso Pai é bondoso e toda boa dádiva desce dele, todo dom perfeito. Di Lubanza, que o Senhor te abençoe, levante o rosto dele sobre a tua vida e te conduza na shalom que vem dele, com provisões, colocando pessoas certas ao teu redor, não é? Trazendo aqueles que ele quer aproximar e afastando também aqueles que ele não deseja, não é, meu querido? E hoje eu gostaria que você me desse a honra de orar pelos nossos ouvintes. Depois eu volto só para dar um beijo no coração de todo mundo aqui, mas pode orar por nós, pelos nossos ouvintes. São muitos casos, como eu te contei aqui, no particular, para que você possa interceder por todas as lutas que nós temos aqui com nossos ouvintes que amamos com todo o coração. Amém. Oremos.
Eterno Deus, soberano Deus, Pai Celestial, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai também. Pai, mais uma vez erguemos, Senhor, a nossa voz, Senhor, diante de Ti. Pai, em primeiro lugar, nós somos muito gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Assim como dizia, Senhor, apóstolo Paulo, quão insondáveis são as suas obras, quão inescrutáveis são, Senhor, os seus caminhos. Oh, Senhor, Pai, a Ti seja toda a glória, todo o louvor. A Ti, Senhor. Pai, nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas portas abertas, pelo fôlego da vida. E, Pai, sem esquecer, Pai, a salvação que nós recebemos, Senhor, em Cristo Jesus, Pai. Obrigado porque o Senhor deu, Senhor, a sua vida no nosso lugar, Senhor. O Senhor havia se entregado, Senhor, para a remissão dos nossos pecados. O Seu sangue havia sido vertido, Senhor, no nosso lugar para a remissão dos nossos pecados. Pai, não temos como Te agradecer, Senhor. Não temos como retribuir tudo isso que nós temos ganhado, Pai. Pai, sem falar também do fôlego de vida, Pai. Nesse momento, Pai, tem pessoas pleiteando por esse ar que nós estamos respirando, esta saúde que nós temos, Pai. Nós reconhecemos também que não recebemos isso pagando nada, mas nós reconhecemos que nós recebemos de graça. A Sua misericórdia, a Sua graça pairou nas nossas vidas. Por isso queremos ser gratos, Senhor, em tudo e em todas as coisas que o Senhor nos concedeu. Pai, quero, Senhor, entregar, Senhor, todos os caros ouvintes, aqueles que estão, Senhor, precisando do Senhor, Pai. Aqueles que precisam da Sua mão poderosa, Pai. Da Sua palavra poderosa, Senhor. Da Sua presença, da Sua Shekinah, Senhor. Poderosa, Pai eterno. Oh, Jeová Nissi. Tu és o Jeová Shalom. Tu és o Emmanuel, Senhor. Tu és o Jeová Rafa, aquele que cura, Senhor. Pai, quero entregar aqueles todos os ouvintes que estão a precisar, Senhor, do Seu auxílio, do Seu amparo, da Sua mão poderosa. Senhor, vai entrando, Senhor, com a Sua provisão em nome de Jesus. Aqueles que estão precisando da Sua cura nos hospitais, Senhor, o eterno Deus. O mesmo Senhor que havia curado o servo do centurião, Pai da glória. O mesmo Senhor que havia curado, Senhor, a minha enfermidade, Senhor. Senhor, vai, Senhor, entrando com a Sua provisão, curando, Senhor, aqueles caros ouvintes que estão ouvindo, Senhor, nesse momento, que a Sua mão poderosa se derrama, Senhor, no problema, Senhor, na dificuldade de cada um, Senhor. Para que nos dias vindouros, Senhor, nós possamos ter testemunhas, Senhor, testemunhando, Senhor, o quanto o Senhor fez proeza, Senhor, na vida, Senhor, destes caros ouvintes, Pai. Pai, é em Ti, Senhor, que nós confiamos, Senhor. Nós não temos outro, Senhor, a não ser o Senhor, Pai. É a Ti que nós confiamos, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, é o doutor dos doutores, Senhor. É o advogado dos advogados, Senhor. Aquele que entra na provisão com simples falar, Senhor, com simples tocar. O Senhor resolve qualquer que seja o problema, Senhor eterno. Pai, quero entregar, Senhor, a vida de cada ouvinte, Senhor, nesta manhã, Senhor. Pai, o Senhor sabe, eu não sei nada, mas o Senhor sonda, Senhor, os nossos corações. O Senhor conhece o nosso levantar e o nosso assentar, Pai. O Senhor tem, Senhor, visto, Senhor, os nossos corações, os anseios. E a Sua palavra diz que o Senhor tem entendido, Senhor, os desejos, os desígnios, Senhor, dos nossos corações. Pai, a nossa oração é que o Senhor entre em provisão, segundo o Seu querer. Cure, Senhor. Restaure, Senhor. Oh, Senhor, liberta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque esse nome tem poder sobre tudo e todas as coisas, Senhor. Oh, eterno Deus, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Pai, quero entregar, Senhor, este dia nas Suas santas mãos. O resto que estaremos fazendo, que seja simplesmente para a Sua glória, o Seu louvor, Pai. Esteja conosco durante o dia. Tudo que estaremos fazendo, entregamos, Senhor, nas Tuas santas mãos, Senhor. Estou entregando, Senhor,
a diretoria, Senhor, desta rádio, Pai. Mais uma vez eu te agradeço, te louvo pelas portas abertas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse programa, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, da missionária, Senhor. A sua serva, Senhor, que o Senhor tem levantado, Senhor, para fazer a sua obra, Senhor. Oh, eterno Deus. Obrigado porque o Senhor tem amparado, Senhor, a vida dele, tem protegido e tens dado vitória, Senhor, em tudo. Todos os obstáculos que tens levantado, Senhor. Obrigado, eterno Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um nesta casa, nesta rádio. Senhor, vai abençoando a vida de cada um, Senhor. Vai amparando, vai protegendo, vai cuidando, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor. Esperamos, Senhor, em Ti, Senhor. Porque o Senhor diz, se vocês pedirem ao Pai em meu nome, vos será concedido. Pai, essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Não em nome de ninguém, mas em nome daquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém. Que bênção, querido meu, querida minha. Eu quero só deixar para você um grande beijo no coração e que você saiba que você é amado do Senhor e você é amado dos nossos corações. Fique na Shalom do Pai. Beijos, beijos, beijos no seu coração.